Oi, meus queridos amigos, hoje é dia 5 de setembro de 2023, uma terça-feira. Pessoal, são 9 da manhã agora e eu gostaria de trazer para vocês o tema RMS Titanic. Vocês devem estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com as pautas do canal? Tem nada a ver. Mas há pouco tempo eu fiz questão de trazer a leitura de uma grande obra para vocês, que foi aí o livro chamado Os Magnatas, de Charles R. Morse, que falava aí da elite, né? Que fala da elite que tomava conta aí das grandes indústrias, principalmente a indústria do aço, da elite que entrava em conflito entre si, um conflito quase interminável, né? Economicamente falando. E no meio do livro fala lá do Titanic. Titanic, obviamente, não fica fora do livro, porque trata-se de uma das maiores construções humanas de todos os tempos, né? E que infelizmente acabou afundando em 1912 no Atlântico Norte. Pessoal, eu gostaria de trazer o máximo de informações possíveis sobre esse tema. Eu sei que eu não vou conseguir trazer tudo, obviamente, porque é um mistério até hoje. Há algumas pessoas que dizem que o Titanic foi sabotado. Tem gente que vai falar que isso é teoria da conspiração, mas tem essa teoria aí, até porque o Titanic estava abarrotado de milionários, né? Só para vocês terem uma ideia, mais homens foram salvos ali da primeira classe do que crianças da terceira, né, quando o Titanic afundou. Então é uma coisa muito estranha, muito misteriosa, né? É claro que a gente pode trazer também essas teorias aqui para o vídeo de hoje, mas eu gostaria de falar tudo a respeito do Titanic. Eu vou pegar o site Wikipedia primeiro como fonte de informação, não vai ser o único, tá? Eu sei que o Wikipedia não é um site tão confiável assim, mas até que eu li aqui um pouco, mais ou menos, o conteúdo, e ele não tá ruim não, tá? Eu pretendo trazer para vocês. Eu gostaria que vocês me acompanhassem até o final deste vídeo, que esse tema sempre me chamou bastante atenção, tá? Há pouco tempo eu assisti um documentário no YouTube, um documentário antigo, já bastante antigo, em que falava ali dos relatos dos sobreviventes, né, dessa tragédia que já aconteceu há mais de 100 anos, e relatos assim que causam muito espanto, né? As pessoas falando ali que nunca mais se esqueceram dos gritos das vítimas, né, que estavam ali afundando nas águas geladas do Oceano Atlântico Norte. E tudo isso é bem chocante, tá ok? Isso me chamou bastante atenção, me despertou bastante curiosidade, e aí eu fiquei muito afoito, muito ansioso para trazer esse tema para vocês. Vamos lá. RMS Titanic. Olha, pessoal, esse site aqui, né, tem vários nomes estrangeiros, os quais eu não vou conseguir ler tão bem, tá? Eu tenho um nome aí estrangeiro que eu não consigo ler. E então vocês não venham me condenar aí, por favor, tá ok? Vocês considerem aí, vocês relevem muita coisa que eu leio aqui, tá? Eu vou tentar fazer o meu máximo de esforço para vocês conseguirem me acompanhar nessa leitura aí. Vamos lá. RMS Titanic. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland & Wolff em Belfast, segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos depois do RMS Olympic e seguido pelo HMHS Britannic. Foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Eu não sei como se pronuncia isso. Carlisle. Acho que é Carlisle, não sei. Sua construção começou em março de 1909 e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton com destino a Nova York, em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Colidiu com um iceberg na proa do lado direito às 11h40 da noite de 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação que permanecem em vigor mais de um século depois. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas até serem encontrados em 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard.
Ele se encontra a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Sua história e naufrágio permanecem no imaginário popular, levando à produção de vários livros e filmes a seu respeito, mais notavelmente o filme Titanic, de 1997. Até hoje é um dos navios mais famosos da história, com seus destroços atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos antecedentes. Em 1907, Joseph Bruce Ismay, não sei como é que se pronuncia, Ismay, presidente da companhia de navios White Star Line, e Lord William Peary, primeiro barão Peary e presidente dos estaleiros da Harland and Wolff, decidiram construir 3 navios para competir com o RMS Lusitania e o RMS Mauritania, da rival Cunard Line. Essas novas embarcações, denominadas Classe Olympic, seriam as maiores, mais luxuosas e mais seguras feitas até então, já que para os dois homens a melhor aposta era competir com seus rivais britânicos e alemães em elegância do que em velocidade. Seus nomes foram depois definidos como Olympic, Titanic e Gigantic, depois alterado para Britannic, em referência a 3 raças da mitologia grega, os Olimpianos, os Titãs e os Gigantes. Os projetos foram realizados nos escritórios de desenho da Harland and Wolff em Belfast, na Irlanda, pelos engenheiros navais Alexander Carlisle, cunhado de Peary e responsável pelas decorações, instalações e dispositivos de segurança, e Thomas Andrews, sobrinho de Peary e chefe do departamento de desenho naval. Carlisle acabou se aposentando repentinamente em 1910, enquanto o Olympic e o Titanic ainda estavam em construção, deixando Andrews como o único responsável pelos estaleiros e projetos. Acredita-se que isso ocorreu porque o engenheiro queria colocar 66 botes salva-vidas a bordo das embarcações e por causa de possíveis problemas com o sistema de anteparas, porém suas ideias e reclamações supostamente foram rejeitadas por Ismay. Ismay aprovou o projeto dos navios em 31 de julho de 1908 e assinou uma carta de acordo com os estaleiros. Não houve contrato formal porque a White Star e a Harland and Wolff tinham décadas de próxima e forte relação comercial. Peary viu a importância das embarcações e contratou o fotógrafo Robert Welk para registrar o andamento das obras. A qualidade dos navios não foi negligenciada e os melhores materiais disponíveis foram empregados na construção. Bora aqui para a cereja, né? Construção. Os planos finais foram concluídos no outono de 1908, com os materiais e suprimentos necessários para a empreitada encomendados pela Harland and Wolff. O Olympic e o Titanic seriam montados lado a lado. Foi necessária a construção de um pórtico com 256 metros de comprimento por 52 metros de altura, pois nenhuma das estruturas existentes eram suficientemente grandes para o trabalho. Havia também um guindaste especial com 70 metros de altura. Os trabalhos no Olympic tiveram início em 16 de dezembro de 1908, com o batimento de sua quilha recebendo o casco de número 400. Já o Titanic começou a ser montado 4 meses depois, em 22 de março de 1909, com seu casco recebendo o número 401. Para poder diferenciar os dois irmãos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o do Titanic recebeu a cor preta. Os trabalhos de armação de sua estrutura progrediram em um bom ritmo e foram completados no início de 1911. Seu casco era formado por aproximadamente 2.000 placas de aço medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros, que eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. Seu lançamento ao mar ocorreu no dia 31 de maio de 1911, aniversário de Peary. Mais de 100.000 pessoas estavam presentes para testemunhar a ocasião. Vocês imaginam 100.000 pessoas no mesmo lugar, só para ver ali o Titanic saindo do lugar, né? Como funcionários do estaleiro com suas famílias, habitantes de Belfast, visitantes, jornalistas e algumas personalidades importantes vindas diretamente da Inglaterra. O navio deslizou para a água de seu pórtico com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão, que foram passados por todas as cunhas que o mantinham no lugar. Ele não foi batizado com o tradicional estouro de uma garrafa de champanhe, pois nunca tinha sido um hábito da Harland and Wolff, apesar de Peary ter suas reservas, já que, na opinião dele, isso poderia causar superstições entre os passageiros e tripulantes. Depois do lançamento, o Titanic parou com a ajuda de 6 âncoras. 3 amarras de aço, pesando cada uma 80 toneladas, foram presas em seu casco e ele foi levado para uma doca seca com a ajuda de 5 rebocadores. Os jornalistas e convidados especiais da White Star Line foram, depois do evento, levados para um almoço especial no Grand Central Hotel. No cardápio estavam nada menos que 6 pratos principais diferentes e 5 sobremesas. A Ismay deixou o almoço mais cedo para poder embarcar no Olympic e participar de seus testes marítimos.
Logo depois se iniciou seu processo de equipagem. Mais de 3 mil profissionais, entre mecânicos, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores, decoradores e outros, trabalharam de junho de 1911 até março de 1912, dotando o Titanic com as mais recentes tecnologias e inovações navais e instalando suntuosas mobílias e elementos decorativos. A White Star anunciou em 18 de setembro de 1911 que a embarcação realizaria sua viagem inaugural em 20 de março de 1912. Entretanto, o Olympic acabou colidindo em 20 de setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawke. O Titanic teve de ser retirado de sua doca seca para que seu irmão pudesse ser reparado. Parte de seus trabalhadores também foram temporariamente transferidos para os concertos do Olympic, atrasando significativamente a equipagem de seu interior. A White Star Line foi forçada a adiar sua viagem inaugural para o dia 10 de abril de 1912. O Titanic foi levado de volta para sua doca em novembro, quando as obras de seu irmão foram concluídas e os trabalhos continuaram no mesmo ritmo de anteriormente. Suas 4 chaminés foram instaladas em janeiro de 1912, enquanto no mês seguinte, suas 3 hélices de bronze foram colocadas em seus lugares. As hélices laterais de 3 lâminas tinham mais de 7 metros de diâmetro e pesavam 38 toneladas, enquanto a hélice central de 4 lâminas media mais de 5 metros de diâmetro e pesava 22 toneladas. A equipagem foi completada em março de 1912 e a embarcação foi registrada no dia 24 do mesmo mês, tendo Liverpool como seu porto de origem, apesar dele nunca ter chegado a navegar em suas águas. Características. Aqui tem a imagem assim do Titanic, né? Seu comprimento, algo assim fantástico. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas, por volta de 1.000 toneladas a mais que o Olympic. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. Além disso, a embarcação também carregava correio e por isso recebeu o prefixo Royal Mail Ship, RMS. Ao todo, o Titanic custou 7,5 milhões de dólares em valores da época. O navio era dividido em 10 convéses, sendo o maior navio transatlântico construído até então. O convés mais alto era chamado de convés superior, ou convés dos botes, e era onde ficavam os botes salva-vidas, alojamento dos oficiais e a ponte de comando. Abaixo estavam os convéses de A a G, todos destinados aos passageiros, com exceção do último, que também abrigava compartimentos de carga. Mais abaixo ficavam mais compartimentos de carga, a casa das máquinas, caldeiras, alojamentos da tripulação e as reservas de suprimentos. Especificações. O Titanic, assim como seus irmãos, o Olympic e Britannic, eram movidos por uma combinação de 2 sistemas de propulsão. Ele possuía 29 caldeiras a vapor agrupadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão com 4 cilindros cada que moviam as 2 hélices laterais. O vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão que movia a hélice central. O navio conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós, ou seja, 39 km por hora, consumindo entre 631 a 737 toneladas de carvão por dia. A energia elétrica que operava a iluminação e os outros equipamentos da embarcação era gerada por 4 dínamos de 400 kW. Os fumos da combustão do carvão eram descarregados através das 3 primeiras chaminés. A 4ª chaminé era apenas ornamental, adicionada principalmente para fazer com que os navios da classe Olympic parecessem mais potentes nos olhos do público, porém também era usada para ventilar a casa de máquinas e as cozinhas. Na parte frontal do convés dos botes ficava a ponte de comando, que se estendia por toda a largura do navio e compreendia 2 passadiços, 2 cabines de observação laterais, uma sala de navegação e uma sala das cartas marítimas. Atrás da ponte ficavam os alojamentos dos oficiais, que recebiam uma cabine proporcional à sua hierarquia. O capitão Edward Smith, como principal comandante, ocupava uma suíte com escritório, casa de banho e até mesmo a banheira. Atrás da primeira chaminé ficava a sala das comunicações sem fio, operada diariamente pelos radiotécnicos Jack Phillips e Harold Bride. Os alojamentos dos foguistas e mecânicos ficavam localizados na extremidade da proa e eles acessavam seus locais de trabalho através de uma escada em espiral em um longo corredor. Além disso, um cesto de gávea funcionava a partir do mastro dianteiro, acessado por uma escada interna, e havia uma passarela de navegação no convés da popa. Uma linha telefônica permitia a comunicação direta entre a ponte com o cesto de gávea, a casa do leme, a passarela de navegação e a casa de máquinas, melhorando a velocidade e precisão das manobras.
Outra linha permitia que os passageiros da primeira classe entrassem em contato com alguns dos serviços de bordo do Titanic. Instalações. O Titanic forneceu aos seus passageiros as instalações mais luxuosas e confortáveis do que qualquer outro navio contemporâneo. A primeira classe ia do convés dos botes até o convés E e incluíam um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, quadra de squash, sala de fumar decorada com uma lareira e pinturas de Norman Wilkinson, restaurante à la carte, 2 cafés decorados com palmeiras, piscina coberta, banhos turcos, sala de leitura com mobílias de mogno e vitrais e convés de passeio coberto. Suas cabines eram igualmente luxuosas, com algumas tendo até casas de banho particulares, uma coisa rara na época, e com 2 delas inclusive possuindo seu próprio convés de passeio privado. Conectando todas as cabines e instalações estavam 2 grandes escadarias, uma entre a primeira e segunda chaminés e a outra entre a terceira e quarta, que eram cobertas por uma enorme cúpula de vidro. A escadaria dianteira era adornada por um relógio entalhado chamado de Honra e Glória Coroando o Tempo, e era servida também por 3 elevadores que iam do convés A ao E. No convés D, a grande escadaria dava para uma enorme sala de jantar. Os passageiros de segunda classe desfrutavam de acomodações equivalentes à primeira classe de outras embarcações. Suas instalações ficavam na parte traseira do convés B até o G e incluíam uma escadaria com elevador, sala de fumar, biblioteca, sala de jantar e também seu próprio convés de passeio coberto. A terceira classe também fornecia acomodações e instalações muito boas quando comparadas a outros navios, com cabines possuindo beliches para entre 4 a 8 pessoas e também pequenos dormitórios para homens solteiros. Ela também tinha sua própria sala de jantar e cozinha. A primeira e segunda classe dividiam a mesma cozinha, com os passageiros tendo à sua disposição 2 áreas comuns e uma sala de fumar no convés da popa. Segurança. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos estanques. Atravessando esses compartimentos, existiam 12 comportas estanques situados nos locais onde a passagem era necessária para o bom funcionamento do navio. Estas podiam ser fechadas remotamente a partir de um interruptor na ponte de comando ou mesmo automaticamente em caso de acidente. Porém, os compartimentos estanques centrais não iam além do convés E, enquanto os compartimentos da proa e popa chegavam apenas até o convés D. Os projetistas acreditavam que se 2 compartimentos adjacentes fossem inundados, o navio poderia continuar flutuando. Esse limite era de 4 se os compartimentos inundados estivessem na proa. Além disso, o Titanic também tinha um fundo duplo e 8 bombas d'água capazes de extrair 400 toneladas de água por hora. Todas essas medidas de segurança levaram aos rumores por parte da imprensa de que a embarcação era supostamente inafundável. No entanto, esses rumores não surgiram pela primeira vez com o Titanic, já que a própria White Star Line havia descrito o RMS Cedric como praticamente inafundável 9 anos antes. O Titanic também estava equipado com 20 botes salva-vidas, 14 com capacidade total para 65 pessoas, 2 cúteres de emergência que acomodavam até 40 pessoas e 4 botes desmontáveis Engelhardt, que conseguiam levar 47 pessoas. Dessa forma, os 20 barcos teoricamente poderiam conter 1.178 pessoas, ou seja, 1/3 da capacidade total do navio. Apesar de ser um número baixo, era muito mais do que as legislações marítimas da época exigiam. O pensamento contemporâneo é de que navios do tamanho do Titanic demorariam para afundar e que assim os botes serviriam para transportar os passageiros do navio naufragando para alguma embarcação de resgate. O engenheiro Alexander Carlisle havia considerado a ideia de colocar mais botes a bordo, porém foi rejeitado por Ismay, dentre outros motivos, porque isso iria diminuir o espaço do convés dos botes e enfraquecer a confiabilidade do público na empresa. Mesmo assim, a fim de evitar custos adicionais caso uma possível mudança nas leis, Carlisle conseguiu convencer Ismay a instalar turcos tipo Velin, que eram capazes de baixar até 2 botes. Apenas 710 pessoas conseguiram embarcar nos botes durante o naufrágio, pouco mais da metade da capacidade total que poderiam acomodar. As leis marítimas foram alteradas 2 anos depois, em 1914, pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que passou a exigir botes suficientes para todos a bordo. Passageiros. O Titanic partiu em sua primeira e única viagem com 1.316 passageiros a bordo. 325 na primeira classe, 285 na segunda e 706 na terceira. Deles, 922 embarcaram em Southampton, 274 em Cherbourg, Octeville, na França, e 120 em Queenstown, na Irlanda.
Na primeira classe estavam os passageiros mais ricos do navio, dentre eles empresários, artistas, oficiais militares, políticos e outros. Em muitos casos, eles viajaram com várias malas de bagagem e um ou mais criados particulares. Dentre as personalidades da primeira classe, pode-se destacar Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e Thomas Andrews, um dos engenheiros do navio. Ambos viajaram a fim de observar possíveis defeitos que poderiam ocorrer e melhorias que poderiam ser aplicadas no Britannic. O passageiro mais rico a bordo era John Jacob Astor IV, um militar, escritor, inventor e empresário norte-americano que viajava junto de sua esposa Madeline. Outros passageiros detentores de grandes fortunas incluíam Margaret Brown, Benjamin Guggenheim, Jacques Futrelli, Cosmo Duff Gordon, Archibald Gracie e o tenista Richard Norris Williams. Archibald Butt, um dos assessores do presidente William Howard Taft, também fez a travessia a bordo do Titanic para retornar aos Estados Unidos a fim de se preparar para as eleições presidenciais. John Pierpont Morgan, banqueiro e empresário norte-americano, também deveria ter viajado no Titanic, porém desistiu de última hora para comemorar o aniversário de sua amante em Aix-les-Bains, na França. A segunda classe era mais diversificada, incluía empresários, professores, clérigos e imigrantes, por vezes ricos, que retornavam ao seu país natal. Dentre eles é possível destacar Lawrence Beasley, um jornalista e escritor britânico que depois do naufrágio publicaria um dos primeiros relatos do desastre, The Loss of the SS Titanic, não é isso? Também na segunda classe estava a família Navratil, o pai Michel e os filhos bebês Michel, Marcel e Edmond. Acho que é isso. Eles foram registrados ao embarcarem como família Hoffman, e para os outros passageiros eram um pai viúvo com seus 2 filhos pequenos. Entretanto, Michel Navratil, na verdade, havia perdido a custódia das crianças para sua ex-esposa, mas decidiu fugir com eles para os Estados Unidos. Michel morreu no naufrágio, porém Michel, Marcel e Edmond sobreviveram e ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. Por fim, a terceira classe era onde estavam os imigrantes, pessoas que muitas vezes viajavam em grandes grupos familiares de até 12 membros. Eles vinham de diferentes partes da Europa, como Escandinávia, leste europeu, Irlanda e até mesmo da Ásia. Antes do embarque, todos foram sujeitos a controles sanitários, pois os regulamentos de imigração norte-americana eram bem rigorosos para evitar contaminação. A terceira classe era a única a ser obrigada a passar por esses exames, também estando previsto que novas examinações fossem realizadas assim que chegassem a Nova York. Aí vamos ver aqui tripulação, né? Dentre as quase 900 pessoas que faziam parte da tripulação do Titanic, 66 pertenciam à tripulação de Converse. Oficiais, marinheiros, vigias e quartel-mestres. 325 eram mecânicos, carvoeiros, foguistas, graxeiros e especialistas, e por fim 494 eram membros da equipe de atendimento, comissários, mordomos, cozinheiros, operadores de rádio, etc. O comandante do navio era o capitão Edward Smith, o mais respeitado oficial da White Star Line e extremamente popular entre os passageiros da primeira classe, tendo comandado todos os maiores e mais novos vazios da companhia desde 1904. Henry Wilde, de última hora, chegou para ser o oficial-chefe e o segundo no comando do Titanic, causando uma mudança na hierarquia dos oficiais. Isso fez com que os 3 oficiais mais graduados da embarcação fossem os mesmos que haviam trabalhado no Olympic, com o terceiro sendo o primeiro oficial William Murdoch. Além deles, também estava a bordo o segundo oficial Charles Lightoller, terceiro oficial Herbert Pittman, quarto oficial Joseph Boxhall, quinto oficial Harold Lowry e sexto oficial James Moody. Eles eram os encarregados de comandar a tripulação do Converse e garantir o andamento e bom funcionamento de toda a embarcação. Eles eram auxiliados por quartel-mestres que cuidavam da roda do leme, os vigias que trabalhavam no cesto de gávea e os marinheiros que ficavam na manutenção dos diversos dispositivos a bordo. A equipe de mecânicos trabalhava nas entranhas do navio, sob o comando do engenheiro-chefe Joseph Bell, eram os responsáveis por cuidar da sala de máquinas e manter o Titanic em funcionamento. As 29 caldeiras eram alimentadas por 300 foguistas que atuavam em condições terríveis. Pouquíssimos membros da equipe sobreviveram ao naufrágio. Por fim, a equipe de atendimento era bem mais diversa e a que realizava o trabalho mais comum. A maioria eram comissários acompanhados por alguns recepcionistas, porém também incluía os cozinheiros. Suas funções eram de cuidar das cabines e instalações do navio, além de atender os passageiros. Na direção de todos os tripulantes de atendimento estava o comissário de bordo-chefe Hugh McElroy, responsável também por atender quaisquer queixas que os passageiros tivessem. Os 2 operadores de rádio sem fio, Jack Phillips e Harold Bride, também são incluídos como parte dessa tripulação.
O Titanic também empregava uma orquestra formada por um trio e um quinteto liderado pelo violinista Wallace Hartley. Eles tocavam na primeira segunda classe, entrando na história como heróis por terem continuado a tocar durante o naufrágio, olha só, sem tentarem se salvar. Os músicos não eram considerados parte da tripulação e foram contados como passageiros da segunda classe. História, testes marítimos. Às 6 horas da manhã, no dia 2 de abril de 1912, 78 foguistas e 41 oficiais e tripulantes embarcaram no Titanic para que ele pudesse realizar seus testes marítimos. O navio deixou o porto de Belfast puxado por 4 rebocadores da Red Funnel, com todos os 8 oficiais presentes a bordo. Pelo restante do dia, a embarcação fez testes de velocidade e manobrabilidade, como paradas de emergência e medição de suas manobras em diferentes velocidades. Esses testes mostraram que o Titanic era capaz de parar completamente depois de percorrida uma distância de 3 vezes o seu comprimento. Ao meio-dia, os engenheiros, os representantes da Harland & Wolff e os representantes do Ministério do Comércio britânico almoçaram no salão de jantar da primeira classe e dessa forma inauguraram essa instalação. O Titanic voltou para Belfast às 18 horas, tendo cumprido todos os requisitos exigidos pelo governo do Reino Unido. Francis Carruthers, inspetor da junta comercial, assinou o certificado número 131.428 de navegabilidade do navio, válido por 1 ano. A embarcação deixou a cidade às 20 horas do mesmo dia e chegou em Southampton durante a noite do dia 3 de abril. 6 rebocadores da Red Funnel ajudaram o Titanic a atracar no cais número 44 do porto de Southampton. A cidade anteriormente fora forçada a reformar sua área portuária para poder acomodar navios do tamanho da classe Olympic. Nos dias seguintes, o resto da tripulação chegou e realizou os preparos finais para a partida. Suas chaminés e parte do casco também receberam retoque em suas pinturas. Partida. O Titanic deixou o porto de Southampton às 12h15 do dia 10 de abril de 1912, com 953 passageiros a bordo, 29 dos quais desembarcariam antes do navio seguir para Nova York. A bordo estavam pessoas de 40 nacionalidades diferentes. Ao partir, a embarcação passou perto do SS New York, que estava atracado no cais. A sucção das hélices do Titanic fez com que as amarras que prendiam o New York se soltassem e ele rapidamente começou a se aproximar do navio maior. Smith deu ordem para que as máquinas entrassem em ré, a fim de criar um efeito que empurrasse o New York para longe. Olha só como é que o cara é experiente, hein, pessoal? Os rebocadores do porto conseguiram parar o New York e impedir uma colisão, porém os 2 navios chegaram a ficar a menos de 2 metros de distância um do outro. Esse incidente fez com que o Titanic deixasse Southampton com 1 hora de atraso. Em seguida, ele foi para o Cherbourg-Octeville, na França, chegando às 6h35. 22 passageiros desembarcaram e outros 274 subiram a bordo, em sua maioria da primeira classe. Já que a embarcação era muito grande para entrar no porto da cidade, o transporte dos passageiros foi realizado por 2 barcos auxiliares, o SS Nomadic, nunca tinha ouvido essa palavra em inglês, e o SS Traffic. O navio deixou Cherbourg às 8h10 da noite. O Titanic então rumou para Queenstown, na Irlanda, chegando às 11h30 da manhã no dia seguinte. 7 passageiros desceram e 120 embarcaram, principalmente imigrantes da terceira classe que pretendiam tentar a vida nos Estados Unidos. O navio deixou Queenstown às 13h30 e iniciou sua travessia transatlântica para Nova York com 1.316 passageiros e 889 tripulantes. Desde o naufrágio, muitas vezes se afirmou que o capitão Smith planejava se aposentar ao final da viagem. Entretanto, não existem evidências concretas que essa era realmente a sua intenção. Enquanto outras fontes sugerem que a White Star Line planejava mantê-lo no comando do Titanic até o lançamento do Britannic, então agendado para 1914. Tem cada foto fantástica aqui no Wikipedia que, nossa, vocês vão ficar assim, vislumbrados, verdade. Travessia. A travessia do Titanic pelo Oceano Atlântico ocorreu sem grandes incidentes pelos 2 dias seguintes. No dia 12 de abril, ele começou a receber avisos de gelo vindos de outras embarcações. A primeira mensagem deste tipo foi do SS La Touraine, não sei como é que se pronuncia isso, que parece que é em francês, né? Touraine, que alertava sobre uma névoa densa, uma espessa camada de gelo na superfície da água e vários icebergs em diferentes pontos do oceano. Essa mensagem foi imediatamente entregue ao capitão Smith.
O navio recebeu várias outras mensagens de icebergs e campos de gelo por todo o dia seguinte. Na parte da tarde, o incêndio que estava ocorrendo em uma de suas reservas de carvão desde antes da partida de Southampton foi finalmente apagado. Esse tipo de incidente não era incomum em embarcações da época, porém sua intensidade foi rara, devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Foram necessários vários homens para apagar o fogo, que possivelmente pode ter enfraquecido as paredes do casco. O SS, aí vem um nome fodido aqui, né? Rappahannock, acho que é isso mesmo, né? Rappahannock enviou às 10h30 da noite mais uma notificação sobre camadas de gelo grossas e campos de icebergs. O recebimento dessa mensagem foi confirmado no diário de bordo por um dos oficiais. Novas mensagens foram recebidas também durante a tarde e noite de 14 de abril. Diferentemente das anteriores, apenas alguns desses avisos foram entregues na ponte e Smith não tomou conhecimento na maioria delas. Olha só. Naufrágio. Aí tá aqui, né? Colisão. Aí tem uma foto aqui, pessoal, do iceberg. Olha só. O iceberg acredita-se ter sido batido pelo Titanic, fotografado pelo comissário-chefe do SS Prince Adalbert, na manhã do dia 15. Testemunhas afirmam que o iceberg tinha rastros de pintura vermelha do casco do navio em um de seus lados. O Titanic já havia percorrido mais de 3.600 km por volta da noite de 14 de abril. Dentre os avisos de gelo recebidos durante o dia estavam do SS California. Às 10h55 da noite, o California enviou um outro aviso para todos os navios próximos, inclusive para o Titanic. Porém, Jack Phillips interrompeu o operador da outra embarcação e o mandou calar a boca para que pudesse continuar enviando mensagens dos passageiros para o continente. Logo depois disso, o operador de rádio do California desligou seus equipamentos e foi dormir, já que não era costume manter os operadores trabalhando durante a noite. Olha só, presta atenção nessa parte aqui. Hein? Por volta das 11h30 da noite, o Titanic estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, ou seja, 41 km por hora, com a maioria dos passageiros já estando dormindo ou retirados em suas cabines. Neste momento, na ponte de comando estavam de serviço o primeiro oficial Murdoch e o sexto oficial Moody, enquanto na roda do leme estava o quartel-mestre Robert Hitchens. No cesto de gávea, no mastro principal, estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. Era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu e a água estava completamente calma. Atualmente sabe-se que uma água extremamente calma como aquela encontrada pelo Titanic é um sinal de presença de icebergs por perto, porém isso não era de conhecimento dos marinheiros da época. Fleet e Lee avistaram o iceberg diretamente na frente do navio, a aproximadamente 11h40 da noite. Fleet tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponte, informando Moody sobre o gelo. O sexto oficial repassou o aviso para Murdoch, que por sua vez ordenou uma parada total das máquinas e que Hitchens virasse a embarcação para bombordo. Houve um atraso antes que quaisquer uma das ordens pudesse entrar em efeito. O mecanismo de manobra demorava até 30 segundos para mover o leme do Titanic, enquanto parar os motores também era uma tarefa que precisava de muito tempo para poder ser realizada. O Titanic começou a virar quase 40 segundos depois, porém isso não foi suficiente. O iceberg colidiu com o lado este-bordo do navio, arranhando seu casco embaixo da linha d'água e fazendo com que pedaços de gelo caíssem nos convéses dianteiros. Murdoch ordenou uma virada para este bordo a fim de mudar o curso da popa e dessa forma evitar que o gelo danificasse toda a extensão do navio. Também ativando o fechamento imediato das comportas e estanques para tentar conter a água. Smith estava em sua cabine no momento da colisão, porém sentiu a vibração do navio e foi para a ponte, onde Murdoch lhe informou sobre o ocorrido. O capitão ordenou que todas as máquinas fossem desligadas e mandou chamar Thomas Andrews a fim de investigar as avarias. Danos. O Titanic já estava começando a inclinar apenas minutos depois da colisão. Smith e Andrews foram para os convéses inferiores investigar os danos, descobrindo que os depósitos de carga, sala dos correios e quadra de squash já estavam inundados, enquanto a sala das caldeiras, número 6, já tinha mais de 4 metros de água e sala número 5 também já estava começando a ser inundada. Estima-se que aproximadamente 7 toneladas de água estavam entrando no navio por segundo, 15 vezes mais do que as bombas eram capazes de expelir. 15 vezes mais, olha. Em apenas 45 minutos, mais de 13.000 toneladas de água já tinham entrado na embarcação. Andrews logo percebeu que o Titanic estava condenado. Ele e Smith voltaram para a ponte, onde o engenheiro informou os oficiais sobre a situação, aconselhou o lançamento imediato dos botes salva-vidas e estimou que o navio afundaria um pouco mais de 1 hora.
Tem uma foto aqui, né, com a seguinte legenda: o iceberg entortou as placas de aço do casco e arrancou rebites, danificando vários compartimentos. O impacto do iceberg havia entortado as placas de aço do casco e causado 6 pequenas aberturas, com todas juntas equivalendo a uma área de pouco mais de 1 metro quadrado de todo o navio. A maior abertura tinha por volta de 12 metros de comprimento e aparentemente seguiu a linha das placas de aço. As placas na parte central do navio eram mantidas unidas por 3 fileiras de rebites feitos de aço de carbono, porém as placas da proa e popa ficavam presas por 2 linhas de rebites feitos com ferro forjado, que segundo especialistas estavam no limite da tensão antes mesmo da colisão. Esse segundo tipo de rebite era mais propenso a sair do lugar em situações de grande tensão, ainda mais sob um frio extremo como na noite em que o Titanic afundou. Acima da linha da água havia pouquíssimos sinais da colisão. Os comissários no salão de jantar da primeira classe haviam sentido um tremor que eles pensaram ter sido causado pela quebra de uma das lâminas das hélices. Muitos passageiros da primeira e segunda classe sentiram uma batida ou tremor, porém não sabiam do que se tratava. Aqueles nos convés inferiores, principalmente tripulantes e passageiros da terceira classe, perto do local da colisão, sentiram o impacto da batida bem mais diretamente. Primeiras ações. Meia-noite, né? Meia-noite e 5, já do dia 15 de abril, né? Às 12h05, né? Smith deu ordem para que os botes fossem preparados e os passageiros acordados. Ele ordenou que Phillips e Bright começassem a enviar pedidos de socorro que erroneamente direcionaram os navios de resgate para uma posição 21 km de distância ali distante, né, de onde o Titanic realmente estava. Os comissários de bordo logo foram bater de porta em porta chamando os passageiros e pedindo para que eles fossem para o convés dos botes. O tratamento recebido dependia da posição social. Os comissários da primeira classe cuidavam cada um de apenas algumas cabines, então eles podiam ajudar os passageiros a se vestirem e irem para os convés, enquanto os comissários da segunda classe e terceira classe tinham de percorrer várias cabines rapidamente, rudemente acordar os passageiros e mandá-los colocarem coletes salva-vidas. Apesar das ordens, muitos passageiros e tripulantes estavam relutantes em atender os pedidos, por não acreditarem que o Titanic estava em perigo, ou por não quererem sair no frio da noite. Não foi dito que o navio estava afundando, porém algumas pessoas perceberam que ele estava inclinando. No convés, a tripulação iniciou os preparos dos botes, porém era difícil ouvir qualquer coisa devido ao barulho do vapor das caldeiras que estava sendo evacuado pelas chaminés. O som era tão alto que tiveram que usar sinais de mão para se comunicarem. Além disso, eles estavam mal preparados para uma emergência, já que o treinamento com botes havia sido mínimo. Esses barcos supostamente estariam com suprimentos de emergência, porém muitos passageiros posteriormente descobriram que tinham recebido apenas provisões parciais, apesar dos esforços do padeiro-chefe Charles Jougin, e sua equipe. Nenhum exercício de emergência havia sido realizado no Titanic desde sua partida de Southampton. Tudo isso foi piorado pela aparente indecisão, insegurança e paralisia de Smith, que falhou em dar certas ordens, não organizou a tripulação e negligenciou informações cruciais sobre a real situação do navio. Botes lançados. O preenchimento dos botes salva-vidas começou por volta da 00h20. O segundo oficial, Lightoller, se dirigiu ao capitão e sugeriu que a evacuação fosse iniciada com as mulheres e crianças. Smith, ainda em estado de paralisia, concordou com a cabeça e disse: coloque as mulheres e crianças e abaixo-os. Lightoller assumiu o lançamento dos botes no lado bombordo, enquanto Murdoch ficou encarregado do lado estibordo. Entretanto, os dois homens interpretaram as ordens de maneira diferente. O primeiro oficial entendeu que eram mulheres e crianças primeiro, enquanto o segundo oficial presumiu que eram mulheres e crianças apenas. Dessa forma, Lightoller lançava seus botes caso não houvesse nenhuma mulher por perto para embarcar, enquanto Murdoch, por sua vez, permitia a entrada de homens depois de embarcadas todas as mulheres e crianças. Nenhum dos dois sabia a capacidade exata dos barcos e temeram superlotá-los, assim vários botes foram abaixados com menos da metade de sua capacidade total. Caramba. Pouquíssimos passageiros estavam inicialmente dispostos a embarcar nos botes e os oficiais tiveram grande dificuldade em persuadi-los. Eles eram, em sua enorme maioria, membros da primeira classe. A Smith sabia da necessidade de urgência na evacuação e correu pelo lado estibordo do convés superior pedindo para as pessoas embarcarem. Algumas mulheres, casais e homens solteiros foram persuadidos a embarcar no bote número 7, que foi o primeiro a ser lançado ao mar por volta da 00h45, com apenas 28 pessoas.
Nos convés inferiores, a situação era bem mais alarmante. Os tripulantes das salas das caldeiras número 5 e número 6 estavam lutando por suas vidas, enquanto ao mesmo tempo tentavam impedir que o vapor das caldeiras não entrasse em contato com a água congelante do oceano, algo que poderia ocasionar uma explosão. A sala da caldeira número 4 começou a ser inundada por volta da 1h21 da madrugada, 1h20, aliás, inicialmente pelo chão, indicando que o iceberg possivelmente também danificou a parte inferior do casco. Mais para a popa, o engenheiro-chefe Bell e seus colegas continuaram trabalhando nos geradores elétricos do navio a fim de manter as luzes e o rádio funcionando. Eles aparentemente permaneceram em seus postos até o fim, garantindo que o Titanic permanecesse iluminado até os minutos finais. No convés superior, o lançamento dos botes continuou de número 6 à meia-noite e 55, também com apenas 28 pessoas. Os barcos continuaram a serem abaixados em intervalos de alguns minutos em ambos os lados. Porém, a grande maioria estavam sem lotação total. O número 5 tinha 41 pessoas, o número 3 foi com apenas 32 e o número 8 com 39 e o número 1 com apenas 12, de uma capacidade total de 40. A evacuação não ocorreu calmamente e alguns passageiros se feriram. A descida dos botes também era perigosa, com o número 6 quase sendo inundado por água que saía do navio e o número 3 tendo seus turcos emperrados. A seriedade da situação ficou aparente para os passageiros por volta da 1h20, quando muitos começaram a se despedir e maridos a levar suas esposas para os botes. Fogos de artifícios sinalizadores eram disparados periodicamente para tentar atrair a atenção de algum navio por perto, enquanto os operadores de rádio continuavam a mandar pedidos de socorro CQD. Bride depois acabou sugerindo para Phillips que começasse a usar o recém-instaurado SOS. Várias embarcações responderam aos chamados do Titanic, incluindo seu irmão Olympic, porém o mais perto era o RMS Carpathia, a 93 km de distância. Até então, a grande maioria dos passageiros que tinham conseguido embarcar nos botes eram da primeira e segunda classes. Muito poucas pessoas da terceira classe tinham conseguido chegar ao convés superior, com a maioria se perdendo nos labirintos de corredores ou ficando presos atrás das grades que segregavam os lugares. E caralho, aliás, as acomodações da terceira classe daquelas da primeira e segunda. Puta merda. Aparentemente, pelo menos em alguns lugares, a tripulação do Titanic ativamente impediu que os passageiros da terceira classe escapassem, com barreiras trancadas e vigiadas por tripulantes, a fim de impedir que as pessoas corressem para os botes. Há aproximadamente 1h30, o Titanic estava adernando para bombordo e sua inclinação aumentando. Os botes restantes foram preenchidos rapidamente e com uma lotação mais próxima da capacidade total. O número 11 foi lançado com 5 pessoas a mais do que podia carregar, quase sendo inundado por uma das saídas de exaustão das bombas. O número 13, por muito pouco, não teve o mesmo problema, porém enfrentou dificuldades em soltar suas cordas. Ele acabou indo para embaixo do número 15, que estava sendo abaixado. No entanto, os ocupantes do barco conseguiram cortar as cordas a tempo. O pânico já estava se alastrando entre os passageiros, com o quinto oficial, Lowe, sendo forçado a disparar seu revólver no ar para impedir que pessoas pulassem seu bote, o número 14. O último barco lançado com sucesso foi o desmontável D, às 2h05, com apenas 20 pessoas a bordo. Com mais 2 pulando nele enquanto estava sendo abaixado, olha só. A água já havia alcançado o convés dos botes e o castelo da proa estava totalmente submerso. Smith fez uma última inspeção pelo convés, liberou Bride e Phillips de suas funções e anunciou para a tripulação que agora é cada homem por si. Momentos finais. Deixa eu só puxar esse cabo aqui, pessoal. O texto do Wikipedia, ele é bem longo, tá ok? Então, acho que eu vou gastar aí mais de 1 hora para terminar esse vídeo aqui, né? Só para ler o texto aqui do Wikipedia, mas já tá bem completinho, né? Por sinal, tá bem completo. O ângulo do Titanic começou a aumentar rapidamente por volta das 2h15, já que a água estava entrando em partes anteriormente intactas através de escotilhas abertas. O aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu a parte dianteira do convés dos botes, jogando várias pessoas na água. Aqueles que estavam tentando lançar os botes desmontáveis A e B também foram levados pela onda junto com os barcos. A popa do navio se ergueu no ar, enquanto a proa ficou totalmente submersa, com sobreviventes afirmando terem ouvido um enorme estrondo vindo de dentro da embarcação. Após mais 1 minuto, as luzes do Titanic piscaram e se apagaram completamente, deixando todos na escuridão. O navio estava sendo sujeito a forças opostas extremas, a proa inundada puxando-o para baixo
enquanto o ar dentro da polpa o mantinha na superfície, que se concentrara em uma das áreas mais fracas da superestrutura, a área perto da junta da expansão traseira. O navio se partiu em dois perto da terceira chaminé, pouco depois das luzes terem se apagado. A proa permaneceu ligada com a polpa pela quilha durante um curto período, puxando a segunda parte até um ângulo bem alto antes de se soltar, deixando a polpa flutuando. Ela balançou enquanto vários compartimentos eram inundados até chegar a uma posição quase vertical, onde permaneceu por alguns momentos. O Titanic finalmente afundou por completo aproximadamente às 2h20, 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Imediatamente, centenas de passageiros e tripulantes foram deixados no mar congelante, cercados por destroços que se tinham desprendido do navio e passaram a ser usados como boias. Algumas das pessoas morreram quase instantaneamente de um infarto agudo do miocárdio, causado pelo repentino estresse no sistema cardiovascular. Outros progrediram pelos sintomas clássicos de hipotermia, primeiros tremores extremos pelo corpo, seguido pela diminuição e enfraquecimento dos batimentos cardíacos, até a perda de consciência e, por fim, a morte. Aqueles dos botes ficaram horrorizados pelo som das pessoas gritando e pedindo ajuda. O terceiro oficial, Pittman, no bote número 5, mais tarde afirmaria que os gritos o traumatizaram pelo restante da vida. Muitos ocupantes debateram se deveriam voltar e resgatar os náufragos. Alguns botes que estavam perto do navio na hora do naufrágio conseguiram pegar algumas pessoas, como o número 4 e o desmontável D. Em todos os outros, os sobreviventes decidiram contra o retorno, provavelmente pelo medo de que os náufragos emborcassem os navios, os barcos, aliás. O único a voltar foi o número 14, do quinto oficial Lowe, que transferiu os ocupantes do seu bote para outros dois e partiu em busca de sobreviventes, eventualmente resgatando 5 pessoas que tinham conseguido permanecer fora da água congelante. Depois disso, havia muito pouco que os sobreviventes pudessem fazer, além de esperar pelo resgate. O ar estava frio e muitos barcos tinham feito água. Os ocupantes não encontraram comida ou bebidas nos botes, com a maioria não tendo nenhuma fonte de luz. A situação era particularmente ruim no desmontável B, que havia emborcado e estava flutuando com mais de 30 pessoas em cima, dentre eles Lightoller e Bride. Caramba, tem as fotos aqui, porra. O bote número 6 se aproximando do Carpathia, o desmontável D e o bote número 14. Tem as fotos. Os sobreviventes do Titanic finalmente foram resgatados a partir das 4 da manhã, no dia 5 de abril, pelo Carpathia, que havia corrido durante a noite em máxima velocidade e a um risco considerável, já que ele teve de desviar de vários icebergs no caminho. Caralho! As luzes do navio de resgate haviam sido avistadas pela primeira vez às 3h30, porém demorou muitas horas para que todos fossem recolhidos. Os homens do desmontável B conseguiram ser pegos por outros 2 botes, porém um acabou morrendo antes deles chegarem no Carpathia. No desmontável A, mais da metade havia morrido durante a noite e pela manhã os restantes também conseguiram embarcar em outro bote. Os sobreviventes foram levados a bordo do Carpathia por diferentes meios. Alguns foram fortes o bastante para subirem uma escada de cordas até o convés, enquanto aqueles que estavam fracos e as crianças foram içados por cordas e sacos. O último bote resgatado foi o número 12, que estava com 74 pessoas a bordo. Todos os sobreviventes já estavam no Carpathia por volta das 9 da manhã. Houve algumas cenas de alegria quando certas famílias e amigos se reencontraram, porém para a maioria a tristeza tomava conta com o final das esperanças de que entes queridos aparecessem. Outros 2 navios apareceram às 9h15 e o SS Mount Temple e o California, que durante a noite havia avistado um outro navio ao longe disparando fogos de artifício, porém seu operador de rádio havia desligado seus equipamentos e ido dormir, enquanto a tripulação ficou confusa sobre o significado dos fogos. O Carpathia estava originalmente indo para Fiume, na Áustria-Hungria. Porém, já que ele não tinha meios de cuidar de todos os sobreviventes, o capitão Arthur Rostrom mandou que sua embarcação virasse e voltasse para Nova York, onde todos poderiam receber os devidos cuidados. Aí tem uma parte aqui, pessoal, reação pública. O Carpathia chegou ao Pier 34 de Nova York na tarde de 18 de abril, depois de uma viagem difícil através do gelo, neblina, trovões e mares agitados. Aproximadamente 40 mil pessoas estavam esperando sua chegada depois de serem alertadas do desastre por mensagens do rádio do Carpathia, e outros navios. Por causa de dificuldades nas comunicações, foi apenas depois dos sobreviventes chegarem em Nova York que a total magnitude do naufrágio se tornou de conhecimento público. Esforços para recuperar os mortos já estavam em andamento antes mesmo do Carpathia chegar nos Estados Unidos. A White Star Line contratou 4 navios que conseguiram recuperar 328 corpos. 119 foram enterrados no mar, enquanto os 209 restantes foram levados até o porto de Halifax, no Canadá.
Os corpos da grande maioria das vítimas do Titanic nunca foram recuperados, com a única evidência de suas mortes sendo encontrada 73 anos depois, dentre os destroços no fundo do mar, pares de sapato lado a lado, onde os corpos uma vez estavam antes de se decomporem. A reação pública foi principalmente de choque e ultraje, direcionada contra várias questões. Por que haviam tão poucos botes? Por que a Esme havia salvado sua vida quando todos os outros morreram? Por que o Titanic prosseguiu para um campo de gelo em velocidade máxima? A revolta também tomou conta dos sobreviventes. Ainda a bordo do Carpathia, vários deles se juntaram e escreveram uma carta aberta ao The Times, a fim de despertar a opinião pública para salvaguardar viagens marítimas no futuro e pedir por mudanças nos regulamentos de segurança. Houve um profundo sentimento de dor em lugares associados diretamente com o Titanic. Multidões formadas por mulheres às lágrimas, as esposas, irmãs e mães de tripulantes se reuniram na frente dos escritórios da White Star em Southampton para tentar descobrir o que havia acontecido com seus entes queridos, a maioria dos quais haviam morrido. Igrejas em Belfast lotaram e trabalhadores da Harland & Wolff choraram nas ruas ao saberem das notícias. O navio era um símbolo das realizações industriais da cidade, também existia um certo sentimento de culpa, já que aqueles que trabalharam na construção do Titanic sentiram que, de alguma maneira, eles eram responsáveis por sua perda. Mortos. Caramba, vem gente demais aqui. O número exato de mortos no naufrágio é incerto devido a vários fatores, como confusão sobre a lista de passageiros, que incluía nomes de pessoas que cancelaram a viagem no último momento, e o fato de alguns passageiros terem embarcado sob pseudônimos. O número total de mortos já foi colocado entre 1.490 e 1.635 pessoas. O número mais aceito é aquele da Junta Comercial Britânica, de 1.514 mortos. Aí vem aqui, né? Crianças. Da primeira classe, 6, né? Foram salvas 5 e uma foi morta. Da segunda classe, tinha 24, né? Foram salvas 24, nenhuma morreu. Da terceira classe, havia 79, foram salvas 27 e 52, infelizmente, morreram. Do total, tinha então 109 crianças, 56 foram salvas e 53 mortas. Mulheres da primeira classe, 144 estavam a bordo na primeira, 140 foram salvas e apenas 4 morreram. Da segunda classe, 93 estavam a bordo, salvas foram 80 e 13 acabaram morrendo. Da terceira classe, havia 165 mulheres, 76 foram salvas e infelizmente 89 morreram. Na tripulação tinha 23, foram salvas 20 e mortas 3. No total de mulheres a bordo aí no navio, tinha 425, foram salvas 316 e morreram 109. De homens, na primeira classe, tinha 175 homens, né? E foram salvos 57 e 118 acabaram morrendo. Da segunda classe, havia 168 homens, 14 foram salvos e 154 morreram, não é isso? Isso mesmo. Aliás, vamos voltar na primeira classe. Havia 175 homens, 57 foram salvos e 118 morreram. Na segunda classe havia 168 homens, 14 foram salvos e 154 morreram. Na terceira classe havia 462 homens, 75 foram salvos e 387 morreram. Na tripulação havia 885, 192 foram salvos e morreram 693. Total, então, havia 1.690 homens, 338 foram salvos e morreram mais de 1.352 homens. Então, aí eles calcularam um total aí de 2.224 pessoas a bordo, né? Tendo sido salvas 710 e mortas 1.514. Menos de um terço daqueles que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Alguns sobreviventes morreram pouco tempo depois. Ferimentos e os efeitos da exposição causaram a morte de muitos daqueles resgatados pelo Carpathia. 49% das crianças, 26% das mulheres passageiras, 82% dos homens passageiros e 72% da tripulação morreram. Os números mostram enormes diferenças dos índices de sobrevivência das diferentes classes a bordo do navio, especialmente entre as mulheres e as crianças. Apesar de menos de 10% das mulheres da primeira e segunda classe juntas terem morrido, 54% daquelas na terceira pereceram.
Similarmente, 5 das 6 crianças na primeira classe e todas da segunda classe sobreviveram, porém 52 das 79 da terceira morreram. A única criança da primeira classe a morrer foi Lorraine Ellison, de 2 anos de idade. Proporcionalmente, as maiores perdas foram sofridas por homens da segunda classe, dos quais 92% morreram. Além disso, 3 animais de estimação que estavam a bordo sobreviveram. Causas. O naufrágio do Titanic pode ser atribuído a diversas causas, tanto naturais quanto humanas. Seu número total de mortos, um dos maiores em toda a história do transporte marítimo em tempos de paz, também pode ser explicado por vários fatores. O naufrágio em si foi resultado de circunstâncias especiais. Apesar de ser mais raro encontrar icebergs no Atlântico Norte em abril, a grande presença de gelo em 1912 se deu a um inverno particularmente suave, que fez com que um número muito maior de icebergs alcançasse a rota do Titanic do que em condições mais normais. Isso explica o motivo da embarcação ter navegado diretamente para um campo de gelo, apesar de estar viajado mais ao sul do trajeto recomendado. Além disso, a noite do dia 14 de abril foi escura, sem lua ou vento, dificultando a observação de icebergs. Essa situação foi agravada pela falta de binóculos para os vigias no cesto de Gávea, resultado da mudança de hierarquia dos oficiais com a chegada de última hora de Henry Wilde para assumir como oficial-chefe. Frederick Fleet, um dos vigias que avistou o iceberg, afirmou que acreditava que poderia ter avistado o gelo antes, caso tivesse binóculos. Além disso, os compartimentos estanques não eram altos o suficiente para evitar a progressão da água, porque os projetistas não queriam criar obstáculos para os passageiros nos convés superiores. Seu casco tinha apenas um fundo duplo para protegê-lo de cardumes de peixes, e os componentes de aço utilizados em sua construção tornavam-se frágeis em temperaturas muito baixas, que naquela noite estava entre menos 1 grau Celsius e menos 2 graus Celsius. Apesar do aço empregado no casco fosse o melhor disponível para navios comerciais na época, seus rebites sofreram pela escassez de aço disponível, forçando a Harland & Wolff utilizar ferro forjado, que era bem menos resistente. A velocidade do Titanic no momento da colisão, apesar de considerada alta para as circunstâncias climáticas daquela noite, estava de acordo com as normas marítimas da época. Embora testemunhas de certos passageiros afirmarem que Ismay teria pressionado os oficiais para aumentar a velocidade do navio, a Comissão Americana de Inquérito considerou que não havia provas suficientes de que o presidente da White Star Line realmente tivesse tomado essa atitude. Por fim, o elevado número de mortes pode ser atribuído à falta de botes salva-vidas com capacidade suficiente para todos a bordo, mas também à falta de conhecimento, preparo e organização da tripulação na hora de lançá-los. Estes últimos fatores poderiam até mesmo ter feito botes adicionais irrelevantes, já que os oficiais e marinheiros não teriam condições de preenchê-los adequadamente, principalmente nos momentos finais do naufrágio, quando a água já alcançava o convés superior. Inquéritos foram instaurados no Reino Unido e nos Estados Unidos logo após o naufrágio. O inquérito americano começou em 19 de abril sob a presidência do senador William Alden Smith, enquanto o inquérito britânico teve início em 2 de maio sob a presidência do Lord John Bingham, primeiro barão Mersey. Ambos chegaram a conclusões amplamente semelhantes. Os regulamentos sobre o número de botes salva-vidas que navios deveriam carregar estavam datados e inadequados. O capitão Smith não deu atenção adequada aos avisos de gelo. Os botes não tinham sido preenchidos de forma correta e a colisão foi um resultado direto do Titanic ter entrado em uma área de perigo em uma velocidade muito elevada. O capitão Stanley Lord, do Califórnia, também foi criticado por ambos os inquéritos por ter ignorado os fogos de artifício vistos por sua tripulação e não ter prestado assistência ao Titanic. Todavia, os 2 inquéritos concluíram que negligência por parte da White Star Line não havia sido um fator. O inquérito americano chegou à conclusão que todos os envolvidos estavam seguindo as práticas habituais, dessa forma podendo apenas categorizar o desastre como um caso fortuito. O inquérito britânico concluiu que Smith tinha seguido as duradouras práticas que até então não haviam se mostrado inseguras, com Mersey comentando que apenas os navios britânicos na década anterior haviam transportado 3,5 milhões de passageiros com apenas 73 mortos, e que ele tinha feito apenas aquilo que outro homem habilidoso teria feito na mesma posição. O inquérito britânico se encerrou com um aviso. O que foi erro no caso do Titanic, sem dúvida nenhuma, será negligência em qualquer caso similar no futuro. O desastre levou a grandes mudanças nas regulamentações marítimas a fim de implementar novas medidas de segurança, como garantir a presença de mais botes salva-vidas, que exercícios de emergência fossem propriamente realizados e que os equipamentos de rádio em navios comerciais fossem operados ininterruptamente. A Patrulha Internacional do Gelo foi criada para monitorar a presença de icebergs no Atlântico, com as regulamentações marítimas sendo harmonizadas mundialmente pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar.
Todas as medidas e organizações permanecem ativas, até hoje. Legado. Destroços. Até sua descoberta, acreditava-se que o Titanic tinha afundado inteiro e, através dos anos, vários planos surgiram para levantá-lo do fundo do mar. Nenhum virou realidade. O problema fundamental era a extrema dificuldade de se encontrar e alcançar destroços que estão a quase 4 km da superfície em um local onde a pressão da água pode matar em menos de um segundo. Por décadas, várias expedições foram organizadas para encontrar o navio, o que ocorreu apenas em 1º de setembro de 1985 por uma exposição franco-americana liderada por Robert Ballard. A equipe constatou que o Titanic tinha se partido em dois antes de se afundar. A proa e a popa separadas estão a 800 metros de distância uma da outra em um desfiladeiro na plataforma continental, 650 quilômetros ao sudeste da Terra Nova. Eles estão localizados a 21 km de distância das coordenadas calculadas pelo quarto oficial Box Hall e enviadas pelos operadores de rádio do Titanic durante o naufrágio. Ambas as seções atingiram o fundo oceânico em alta velocidade, fazendo com que a proa se amassasse e a popa desmoronasse completamente. A proa é a parte mais bem conservada e ainda contém um grande número de interiores intactos. Em contraste, a popa está completamente destruída. Seus convéses ruíram em cima um do outro e grande parte das placas de aço do casco foram arrancadas e estão jogadas pelo chão. A destruição muito maior da popa provavelmente foi causada pelos danos estruturais que ocorreram durante o naufrágio. Assim, o restante da popa foi achada ao atingir o fundo. As duas seções estão cercadas por um campo de detritos de aproximadamente 8 por 4,8 km. Eles contêm milhares de itens, como pedaços da embarcação, mobílias, louças e artefatos pessoais que caíram do navio enquanto ele afundava ou que foram expelidos quando ele atingiu o fundo do mar. O campo de detritos também é o local de descanso final de várias das vítimas do Titanic. A maioria dos corpos e roupas foram consumidos por bactérias e criaturas marinhas, deixando apenas pares de sapatos como um único sinal de que corpos uma vez estiveram ali. Os destroços do Titanic têm sido visitados por vários times de exploradores, cientistas, cineastas e turistas, com centenas de itens tendo sido retirados para conservação e exibição pública. A condição do navio tem deteriorado significativamente nos últimos anos, parcialmente devido a danos acidentais causados por submarinos, mas principalmente por causa da acelerada taxa de crescimento de uma bactéria comedora de ferro que vive no casco. Estima-se que todo o casco irá desmoronar nos próximos 50 anos, eventualmente deixando apenas os objetos mais resistentes, como as hélices de bronze, enquanto o resto vai se transformar em uma grande pilha de ferrugem. Em seu centenário, os restos do navio se enquadraram no escopo da Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. Isso significa que todos os países que assinaram a convenção proíbem a pilhagem, exploração comercial, venda e dispersão dos destroços e seus artefatos. Já que o Titanic está em águas internacionais e não há nenhuma jurisdição exclusiva sobre a área dos destroços, a convenção proporciona um sistema de cooperação em que os países informam uns aos outros sobre potenciais atividades relacionadas ao navio, também cooperando para impedir intervenções não científicas e antiéticas. Cultura popular. O Titanic acabou entrando para a história como um dos navios mais famosos de todos os tempos. Por mais de 100 anos tem sido a inspiração para obras de ficção e não ficção. Ele é lembrado em monumentos para os mortos e em museus que exibem artefatos tirados dos destroços. Logo em seguida ao naufrágio, cartões postais memoriais foram vendidos aos milhares, assim como memorabilias que iam de latas de doce, pratos, até ursos de pelúcia pretos de luto. Vários sobreviventes escreveram relatos sobre suas experiências, porém foi apenas em 1955 que o primeiro livro historicamente preciso foi publicado, A Night to Remember, de Walter Lord. Deixa eu ver se estou acabando aqui. Estou acabando. Uma das mais persistentes histórias a respeito do navio era o mito de que ele era inafundável, iniciado com o rumor de que no dia de seu lançamento algum funcionário da empresa supostamente afirmara que nem mesmo Deus poderia afundar este navio. No entanto, Titanic nunca foi descrito como inafundável até depois de seu naufrágio. De acordo com o sociólogo britânico Richard Howells, este talvez seja o maior mito em torno do Titanic. Segundo ele, esse entendimento foi essencialmente uma invenção da cultura popular para fornecer um significado moral ao acidente. Desta forma, a história do Titanic se tornou mítica após o seu afundamento. Abre aspas. É um mito retrospectivo e isso faz com que seja uma história melhor. Se um homem em seu orgulho constrói um navio inafundável, como Prometeu roubando o fogo dos deuses, faz sentido o mítico perfeito que Deus esteja tão irritado com tal afronta a ponto de afundar o navio com tudo dentro. Contrariamente à interpretação popular, a White Star Line em momento algum fez
quaisquer reivindicações substantivas de que o Titanic era inafundável e ninguém realmente falou sobre o navio ser inafundável até depois do acidente, fecha aspas. A utilização de imagens do Olympic para noticiar o naufrágio do irmão também alimentou teorias de conspiração e mistérios a seu respeito, isso porque o Titanic não havia sido grande notícia até afundar. Simon McCallum, curador do British Film Institute, afirma que isso fez com que cineastas projetassem suas próprias narrativas sobre o evento a partir deste ponto de partida. O primeiro filme sobre o desastre, Saved from the Titanic, foi lançado apenas 29 dias depois do naufrágio, e esse era estrelado pela atriz e sobrevivente Dorothy Gibson. O filme britânico A Night to Remember, de 1958, baseado no livro homônimo, é ainda considerado por muitos como a versão mais historicamente precisa do naufrágio. O filme de maior sucesso financeiro é Titanic, de 1997, que se tornou a maior bilheteria da história da época e venceu 11 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. O desastre do Titanic é lembrado por uma grande variedade de memoriais e monumentos em homenagem às vítimas, erguidos em países de língua inglesa, principalmente nas cidades que sofreram as maiores perdas. Elas incluem Southampton, Belfast e Liverpool, no Reino Unido, Nova York e Washington, D.C., nos Estados Unidos, e Cobh, antiga Queenstown, na Irlanda. Muitos museus ao redor do mundo têm exibições sobre o Titanic. Na Irlanda do Norte, por exemplo, o principal é o Centro Turístico Titanic Belfast, inaugurado em março de 2012, erguido no mesmo local onde os 3 navios da classe Olympic foram construídos. A RMS Titanic Incorporation, acho que é isso mesmo, né? A RMS Titanic Inc., que está autorizada a retirar partes dos destroços, tem uma exibição permanente sobre o navio no Luxor Hotel, em Las Vegas, contando inclusive com um pedaço de 22 toneladas do casco. A empresa também organiza uma exibição que viaja ao redor do mundo. Em Halifax, o Museu Marítimo do Atlântico mostra artefatos recuperados do mar alguns dias depois do naufrágio, que incluem pedaços de madeira dos painéis que adornavam a sala de estar da primeira classe e uma espreguiçadeira original. Além de objetos retirados dos corpos das vítimas. O centenário do Titanic em 2012 foi marcado e celebrado por peças teatrais, programas de rádio, documentários, exibições e viagens especiais para o local do desastre, junto com selos e moedas comemorativas. E tem várias referências aqui, pessoal, são mais de 209 referências, tá ok? Tem uma bibliografia imensa e também algumas ligações externas, as quais vocês também podem navegar, tá ok? Já tem aí mais de 1h06 de duração do vídeo. Uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é a respeito da Lua, né? Eu vou tentar achar aqui uma fonte, ó. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo ler pelo site do Globo, né? Vamos ver se o site não vai travar. Lua foi a maior vilã do naufrágio do Titanic, dizem pesquisadores. Maré rara e excepcionalmente alta teria deslocado icebergs. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Eu não vou conseguir ler porque o site bloqueia, né? Vamos pesquisar no outro site então, peraí. Lua e Titanic, vamos lá. Vamos ver aqui no Tecmundo, né? Esqueça o iceberg. A Lua pode ter afundado o Titanic. Vamos ver. Quem conhece a tragédia do cruzeiro afundado em abril de 1912 ou só assistiu ao filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sabe como o Titanic afundou. O navio bateu em um enorme iceberg estacionado no oceano e lentamente submergiu, matando grande parte da tripulação. Mas um estudo recente pode reescrever a história ao apontar outro culpado para o acidente, a Lua. De acordo com alguns astrônomos, o iceberg só estava lá por causa da proximidade entre a Terra e o nosso satélite natural naquele período, a maior nos últimos 1.400 anos. O evento raríssimo teria criado tsunamis em alto mar que movimentaram um exército de icebergs posicionados bem longe da costa, mas que foram pegos por outra corrente marítima e acabaram no meio da rota do navio. Normalmente esses blocos de gelo costumam ficar inertes a não ser que comecem a descongelar ou recebem uma grande força, como uma onda gigante. Segundo o Daily Mail, a culpa maior ainda é dos marinheiros do navio que colocaram o veículo em alta velocidade, mesmo em uma região conhecida pela presença de alguns icebergs. O evento lunar apenas teria deixado o local ainda mais congestionado e perigoso. A coincidência entre as datas da onda, 12 de janeiro de 1912, e do naufrágio, poucos meses depois, é a grande aposta dos cientistas da Texas State para explicar a tragédia, que já foi retratada inúmeras vezes em peças de teatro, cinema e TV. É isso daí, pessoal. Essa é a curiosidade que eu tinha que mostrar para vocês.
Deixa eu ver se tem outro aqui do Terra, né? Para dar um pouco mais de substância, né? Vamos ver aqui. Eu acho que o site esse site Terra, né? Do UOL, ele demora um pouco a abrir. É do UOL, né? A Terra é do UOL. Aí abriu, vamos ver. Alinhamento raro do Sol e da Lua precedeu o naufrágio do Titanic. A colisão do Titanic com o iceberg em 1912. Aí pode ter sido consequência de um raro alinhamento do Sol e da Lua ocorrido mais de 4 meses antes, segundo um artigo publicado na edição de abril da revista Sky e Telescópio. Aproveitando a renovada fascinação em torno do naufrágio do transatlântico, pela proximidade do centenário do acidente, no qual morreram aproximadamente 1.500 pessoas, os astrônomos da Universidade Estadual do Texas explicaram sua hipótese sobre a abundância de icebergs na rota da embarcação. Na noite do dia 14 de abril de 1912, um navio que, segundo a publicidade da época, nem Deus era capaz de afundar, bateu em um iceberg e naufragou. Outras embarcações que responderam aos chamados de socorro encontraram na região do Atlântico Norte uma abundância incomum de icebergs. Junto com a proliferação de reportagens, romances e filmes que transformaram o afundamento do Titanic no acidente do século XX, se multiplicaram por décadas as perguntas sobre a existência de um número de icebergs superior ao habitual na área. Os astrônomos partiram do trabalho do oceanógrafo Fergus J. Wood, da Califórnia, um estudioso das marés, que sugeriu que uma aproximação rara da Lua à Terra, ocorrida em 4 de janeiro de 1912, pode ter contribuído para marés também mais altas do que o normal. Olson e Doscher, não sei como é que se pronuncia isso, esses nomes, descobriram que nessa data também ocorreu um acontecimento pouco comum. A Lua e o Sol se alinharam de uma maneira que fez com que sua atração gravitacional se reforçasse mutuamente, formando o que é conhecido como maré de Syzygia. Além disso, a proximidade da Lua foi maior registrada em cerca de 1.400 anos e ocorreu dentro dos 6 minutos de uma Lua cheia. Já a aproximação máxima do Sol havia ocorrido no dia anterior. Foi a maior aproximação da Lua à Terra em mais de 1.400 anos, e essa configuração maximizou as forças lunares que levantavam as marés nos oceanos da Terra. Disse Olson. Inicialmente, os pesquisadores procuraram determinar se marés mais cheias tinham aumentado os desprendimentos de icebergs na Groenlândia, que é o local de origem da maioria dos icebergs dessa região atlântica. Mas logo se deram conta que, para chegar à rota de navegação do Titanic por volta de abril, os icebergs desprendidos das geleiras da Groenlândia em janeiro deveriam ter se deslocado muito rápido e em sentido contrário às correntes. No entanto, segundo o depoimento das tripulações dos outros navios que responderam ao chamado Titanic, havia muitos icebergs na área, tanto que pelo resto da temporada de 1912, as rotas de navegação foram desviadas para o sul. A resposta à questão sobre a procedência de tantos icebergs na região está nos icebergs encalhados e à deriva. À medida que os icebergs desprendidos da Groenlândia se movimentaram para o sul, muitos ficaram encalhados nas águas menos profundas do litoral de Terra Nova e Labrador, no Canadá. Normalmente os icebergs ficam ali e não conseguem se movimentar até que derretem o suficiente para voltar a flutuar ou até que uma maré alta os liberte. Assim, os astrônomos do Texas levantaram a hipótese de as marés mais elevadas do que o normal de janeiro de 1912 terem desencalhado esses icebergs que se deslocaram rumo ao sul pelas correntes oceânicas e em direção às rotas de navegação. Bom, pessoal, era isso daí que eu tinha que mostrar pra vocês, beleza? Tem mais informações a respeito do Titanic? Tem muita informação, tem muito livro, tem muita produção sobre o Titanic, tem coisa demais. Mas eu acho que isso daqui já é o suficiente para mostrar para vocês como que aconteceu o acidente, né? Como é que foi a construção do navio, os responsáveis aí, né, por desenhar, projetar toda essa construção. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!